Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. Os nossos convidados de hoje, eles têm aí uma vida voltada para alimentação saudável e eles também conseguem fazer de um jeito fácil e gostoso. Quem nós vamos conversar hoje é Carolina Franciscato e também, né, claro, seu irmão, parceiro de vida, é Rodolfo Bustamante. Sejam muito bem-vindos ao Conversa Diária. Obrigada. Costumo dizer que aqui o nosso bate-papo é como assim, entre amigos, viu? Fiquei muito à vontade, obrigada por aceitar o nosso convite. Não, até que agradecemos, Nós é um que prazer agradecemos o estar convite. aqui. Já vou começar aqui te chamando de Carol, tá? Na intimidade. Fiquem muito à vontade. Vou começar assim, querendo entender primeiramente quem são esses dois irmãos, né? Tão jovens, já empreendedores, indo para esse lado da alimentação saudável, inclusive, né? Que vocês trazem aí muitas informações para que o público possa realizar. Só que antes de entrarmos nesse lado profissional, gostaria de conhecer quem que é Carol, né? Desde a menina, criança, adolescente, como que chega nesse lado aí como profissional voltado para a área da saúde? Bom, eu sou a Carol, eu me formei em nutrição em 2009 e a alimentação sempre foi algo que eu me interessei. Eu até pensava se eu ia fazer engenharia de alimentos ou nutrição, era a minha dúvida. E aí eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. E lá eu tive uma alimentação muito diferente da minha, muito não saudável. E aí eu pude sentir na pele os efeitos, assim, de uma alimentação industrializada, junk food da família que eu morava. E lá eu decidi que eu queria mesmo fazer nutrição, porque eu percebi o valor da comida saudável, né? Eu já vivia isso, mas eu pude ver o outro lado, como é viver se alimentando mal. Então, eu voltei e fiz nutrição, depois eu fiz pós-graduação na USP também, em Ribeirão Preto, nutrição e mestrado em saúde da criança e do adolescente. E aí, depois eu já fui para a área clínica. E desde então eu atuo em clínica, né? E aí, comecei esse trabalho com o Rodolfo em 2013. Ele já conta um pouquinho sobre ele. Então, desde então que eu me divido, né? Entre mãe de 2 filhos, o Dani e o Léo. Eles têm 8 e 5 anos. E então, como mãe, esposa, e também gosto, não sou atleta, né, mas também gosto muito de esporte. E fico na cozinha, criando receitas e conteúdos para o nosso Instagram e atendendo os pacientes. Muito bom! Eu já queria ficar aí na parte de degustar o que você oferece na cozinha. Meus vizinhos falam isso. Manda aqui pra gente. Muito bom. Então agora nós vamos conhecendo um pouquinho sobre o Rodolfo. Se apresente, por gentileza. Bom, eu sou o Rodolfo, eu sempre fui do esporte, né? Fiz esporte a minha vida toda, desde pequeno. E em 2009 eu fui para os Estados Unidos, onde eu fui estudar e jogar tênis pela universidade, né? Então, eu sou economista de formação, mas hoje eu dedico a minha vida mais ao esporte, especificamente o tênis e a criação de conteúdo digital. Eu tenho um filho de 11 meses, vai fazer 1 ano agora, então é isso, eu sempre me dediquei ao esporte e essa parte da alimentação saudável, ela despertou mesmo o desejo de me aprimorar, de me seguir nessa área quando eu morei fora. Também nos Estados Unidos, que é totalmente diferente ali a cultura e para também para adequar a rotina de treinos, que era muito intensa. Foi essa dos gatilhos ali que surgiu o Irmãos da Cozinha. Eu precisava me alimentar bem, de uma forma prática, saudável, para dar conta de tudo, toda a rotina. Então, em 2013, a gente criou o perfil Irmãos da Cozinha e desde então eu venho fazendo essas duas partes, né, de esporte e como atleta e também criação de conteúdo digital. E vocês são bem jovens, pelo menos eu olhando assim, gente, já são, né, pais com empreendimento e com essa consciência na questão da alimentação saudável. Já ouvi rumores aí que também falam que vocês são gêmeos, é isso mesmo? Conta um pouquinho dessa história aí. Tem essa parceria
de vida tem essa parceria como profissionais e aí as pessoas acabam confundindo também? Acontece? Acontece no Instagram, que a gente compartilha bastante receita, bastante foto de comida e tudo mais, mas o pessoal muitas vezes tem essa dúvida se a gente é gêmeos, e mais que isso, tem gente que não sabe que a gente é irmãos, apesar do perfil chamar Irmãos da Cozinha, muita gente fala, nossa, não sabia... que fosse um casal. Não sabia que vocês eram irmãos. Então tem essa parte engraçada ali do que o pessoal de fora acha, mas a maioria, eu diria, dessa parte seria dos gêmeos, né? Que o pessoal acha que a gente é gêmeos. Mas acho que é porque a gente é bem parecido, né? Nossa mãe fala que desde que a gente é pequeno, que as pessoas achavam mesmo. Mas eu sou mais velha. Eu não sou tão jovem assim, tá? Tenho 38. Uma menina ainda. Mas muito bom, olha, que bacana. E a gente tem mais um irmão. Mas acho que a gente é mais parecido até do que eu. E os dois se identificaram na cozinha. A gente fala que ele é o irmão dos irmãos da cozinha, porque ele não é tão da área assim, não. A gente tá tentando conquistar ele. Entendi. Carol, gostaria de saber então, indo para a cozinha, na gastronomia funcional, como que a gente se alimenta bem, nesse caso, no seu olhar, que tem toda essa experiência, como que faz? Então, E ela transforma também, até aproveitando essa alimentação, né, funcional, é uma transformação de vida. Esse termo funcional, na verdade, é olhar para o alimento como além do alimentar, do nutrir, é no alimento com um efeito terapêutico mesmo. Então, a gente pensar numa receita que pode ajudar a reduzir o colesterol, numa receita para controle glicêmico. Então, tudo que você colocar ali, compensando no efeito mesmo terapêutico do alimento. Então, quando a gente entende sobre nutrição e sobre as propriedades nutricionais do alimento, a gente consegue criar um doce que não tenha tanto impacto na glicemia, né? Colocando fibra ali como um compensador metabólico, uma canela, enfim. Então, a ideia é essa, trazer o mesmo uma alimentação que seja prazerosa, que seja gostosa, que seja saudável e que proporcione esses efeitos terapêuticos mesmo de saúde. A alimentação do dia a dia, por exemplo, estou pensando aqui em frutas, né? Que não seja algo caro. O que você deixaria como dica, já começando por aí, já para as pessoas já pensarem por esse lado da alimentação? Na verdade, assim, eu sou uma defensora das frutas. Vejo muita gente com medo de comer fruta. E eu falo, gente, frutas são verdadeiros remédios da natureza, né? Mas, como tudo na vida, a gente tem que dosar, né? O famoso equilíbrio. Então, não é porque fruta é saudável que você tem que comer muita fruta o dia inteiro. Mas, no quesito... que você falou de custo, é mais pensar em frutas da estação. Fruta da estação é sempre uma forma de você ter menos agrotóxico, né? Porque elas são da estação, a natureza está dando elas naquele momento, e isso faz com que a oferta seja maior e o custo seja mais baixo. Então, você conseguindo distribuir no seu dia umas 3 frutas da estação, você vai ter os benefícios da fruta sem ter o prejuízo de um excesso de frutose. E agora pensando sobre o foco de vocês, que vocês fazem receitas sem glúten, né? Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso e também se é porque é uma tendência ou foi algo que vocês perceberam uma necessidade diante do comportamento de vida no geral, como vocês já trouxeram um pouquinho aqui também. A gente começou com as receitas lá atrás, todas sem glúten. Quando eu comecei a produzir receitas lá nos Estados Unidos, que eu morava, eu me identifiquei muito com essa parte, com as farinhas, porque... envolve vários tipos de ingredientes que você não usaria numa receita tradicional. Você precisa entender sobre eles. E eu peguei muito gosto sobre isso, fiz workshops assim para ficar por dentro e gostei de trabalhar nessa área. Então, apesar a gente não é intolerante, não tem alergia, a gente pode comer trigo, consumir glúten, mas nas nossas receitas, no nosso perfil, ele acabou tomando esse lado, né, esse caminho. E a gente se especializou em receitas sem glúten, a trabalhar com os produtos sem glúten e também... Eu particularmente gosto muito do resultado, assim, e me identifiquei. Então, acabou que o nosso perfil hoje, ele é todo sem glúten, porque a gente não faz nada com farinha de trigo, e tem muito público dessa área. Até por isso que nós fomos convidados a palestrar no Gluten Free Day. É um evento que acontece lá em Indaiatuba.
e onde tem várias pessoas, palestrantes, referências nessa área, e a gente foi dar 2 aulas lá, em 2 anos consecutivos. Então foi isso, eu gostei muito me identifiquei muito com essa área, e aí o nosso perfil foi moldando, e hoje a gente se especializou e trabalha só com receita sem glúten. E como foi essa experiência que vocês vivenciaram? E também, só complementando, pensando no fato de ser receitas mais inclusivas. Então, eu, como nutricionista, vejo também a dificuldade de mães, né, pais, quando um filho tem, né, com um filho celíaco, puxa, então, quando a gente consegue fazer uma receita que tem um resultado tão bom quanto a tradicional, e a gente recebe o feedback dos seguidores, nossa, eu fiz pro meu filho, fiz pro meu marido, e ele pôde comer no aniversário dele, né, para nós o melhor feedback que a gente pode receber, saber que a gente está conseguindo proporcionar isso para pessoas que têm alguma intolerância, né? Então... sem dúvida, essa acho que é a parte mais gratificante também, quando as pessoas dão esse feedback de que as nossas receitas, assim, por serem sem glúten, darem certo e serem práticas, né, de preparar, isso impacta a vida das pessoas que realmente precisam desse tipo de receita, né, segue esse tipo de alimentação. Então, é bem gratificante e isso acaba dando mais força para seguir nessa área. Vamos falar sobre sabor, então, e voltando um pouquinho na pergunta, como foi a experiência para vocês ministrarem também esses 2 dias aí de palestras? Isso, no Gluten Free foi incrível, né? Porque a gente está ao lado de pessoas que são referência e é um evento muito bacana porque ele une gastronomia com nutrição. Então, tem palestrantes que são referência da nutrição, né? Porque justamente a ideia assim como no nosso perfil, não só ensinar receitas sem glúten, mas entender o que é o glúten, se ele é para você, se ele não é para você, o que ele faz no organismo, enfim. Então, né, teve bastante conteúdo teórico e prático. Então, as referências da gastronomia sem glúten. Então, né, pessoas... Nossa, foi muito legal. E a gente fez mão na massa, né? Então, a gente cozinhou com o pessoal. Eu não posso deixar de perguntar essa fala sua. O que o glúten causa no organismo? Acho que é importante vocês também trazer um pouco sobre, né, essa questão em particular para cada... Então, na verdade, eu não sou do terrorismo nutricional, né? Então, como nutricionista, eu não diria, o glúten é um vilão, nada assim. Mas tudo a gente tem que ver, é difícil falar rapidamente em uma frase o efeito dele, né? Mas, de um modo geral, eu diria que é uma proteína de mais alto poder alergênico. Então, depende de como está seu intestino, tua microbiota. Para muitas pessoas, né? Tem pessoas que são celíacas, que, né, não podem mesmo consumir glúten, e tem pessoas que têm a sensibilidade não celíaca. Então, mesmo elas não sendo celíacas, elas podem não tolerar bem o glúten. E aí, por quê? Porque essa proteína chegando no intestino, ela causa essa reação do teu corpo a ela, né? Que não reconhece ali como, né, gerando essa... Enfim, então... E as pessoas comem demais. Tudo também, quando a gente pensa nesse tipo de proteína, tanto do glúten, quanto do leite, quanto do ovo... É sempre importante a gente não exagerar na quantidade e frequência de consumo. Então, a alimentação de muitas pessoas ela é baseada no glúten. É pão de manhã, bolachinha no lanche, macarrão no almoço, pão à tarde e pizza no jantar. Então, assim, é um excesso de glúten. Então, mesmo igual a gente, nós não somos intolerantes, a gente consome glúten, mas a gente tem essa consciência de que ele tem um lugar na nossa alimentação, de que ele não é a base da nossa alimentação. Então, a gente nem tem farinha de trigo em casa, mas a gente come trigo quando a gente vai na pizzaria, quando a gente vai na doceria, quando a gente vai em algum lugar, a gente come porque a gente tolera bem. Mas não faz parte, assim, da nossa rotina, né? Aquela coisa todo dia da semana. E pensando nesse cuidado, vocês escreveram um livro também, né? Ser saudável é uma delícia. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre, né, o livro. Foi um livro que a gente publicou em 2020. Ele é só sobre doces, né? Então, ele é um livro voltado ali para receitas doces. São 55 e tem também ali um conteúdo teórico, mas ele é somente de receitas doces. Foi um projeto que a gente começou lá atrás, onde a gente queria tirar as nossas receitas ali só da internet. A gente queria que o pessoal pudesse ter as receitas em mãos, né, como um livro, mas também como um projeto que a gente sempre idealizou ali.
e deu certo na época de em 2020 publicar. Então, a partir disso a gente tem uma linha de e-books, né? Mas o livro físico é esse sobre doces, que chama Ser Saudável é uma Delícia, que é o que a gente acredita, né? Que comer bem deve ser gostoso. E nesse livro são fotos autorais, então é um livro todo nosso mesmo, assim. A gente fez criou as receitas e também tirou a foto do livro, então a gente mergulhou de cabeça mesmo nesse projeto. Tomou bastante tempo e demorou ali para ficar do jeito que a gente queria, né? E para sair mesmo o projeto, mas foi legal, em novembro de 2020 que foi publicado. Bom, e agora até perguntando para vocês também, né? Já que ambos gostam de cozinhar. Quem cozinha mais? Os dois? Um só? Quem que vai mais para a cozinha? Eu vou até pedir para você segurar. Nós vamos para um rápido intervalo. Você já conta pra gente, tá bom? E você continue com a gente. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é com Carol e Rodolfo, os irmãos na cozinha. É isso mesmo, antes do nosso intervalo eu perguntei quem cozinha mais, inclusive em casa, né? Principalmente em casa. Rodolfo ou Carol? Eu acho que os dois, né? Em casa eu costumo fazer todas as refeições ali e tomar conta dessa parte da comida, né? Então, eu cozinho bastante em casa. E a Carol também... É que a gente não mora mais junto. Então, na casa dele, eu acho que ele que é quem mais cozinha, né? Da família toda. E na minha casa também sou eu. E aí, quando é conteúdo para Instagram, a gente costuma se reunir. Então, a gente cozinha juntos, né? Mas no dia a dia, eu acho que é meio que igual. Tanto os dois cozinham bastante. Confesso que se tivesse vocês aí na família, eu também ia querer sempre estar participando, viu? Mas olha, como que é para vocês equilibrar essa vida profissional, a questão da alimentação também, e né, toda essa bagagem que vocês já têm com a família? Porque vocês... cada um tem a sua família, constituiu família, trabalham juntos, são irmãos, porque né, tem os 5 minutinhos ali também, que às vezes tem os encontros de informações, de ideias, de ideais. Como que é para vocês? É difícil separar, né? Então, por um lado, é muito bom, assim, eu me sinto privilegiada por conviver uma parte tão grande da minha vida, de tempo, né, com alguém tão próximo a mim. Poderia ser alguém, né, enfim, um sócio, mas é meu irmão, então eu valorizo muito isso. Mas claro, ainda mais... E o outro lado seria justamente pela intimidade, pelo convívio, né? Tem mesmo seus desafios diários, assim, de convivência. Mas eu acho que dentro de um relacionamento, né, qualquer ele que seja, tem mesmo esses desafios. Então, dentro do possível, eu acho que é muito saudável, assim. Que eu acho que nós somos irmãos, mas nós temos personalidades muito diferentes, né? Então, acho que como a gente tem intimidade e personalidades muito diferentes, acaba que e trabalha junto, né? Produzindo conteúdo e lida muito com essa parte de trabalho, então tem sempre conflitos ali, mas eu acho que faz parte, assim, é normal e é isso. Eu quero até aproveitar então agora já puxar outra pergunta, na questão da alimentação. Vocês acham que se alimentar bem seria uma forma silenciosa de falar para o corpo: eu me respeito? Sem dúvida, com certeza. Acho que é a primeira forma que você tem de se cuidar, de se respeitar, é pensando no que você vai, né, pôr para dentro mesmo do seu corpo. Acredito demais nisso. E eu acho que dá pra sentir mesmo na prática, conforme você vai se alimentando melhor, ainda mais eu que pratico atividade física, né, assim, de alta intensidade, dá pra ver a diferença de quando você se alimenta bem, quando você fornece para o seu corpo o que ele está pedindo, e entende mais dessa parte,
faz muita diferença. Eu falo muito também que vai além só do nutrir o corpo, né? Eu acho que esse bem-estar envolve como você nutre seus pensamentos, né? Como você nutre a sua rotina de momentos no dia, o quanto de estresse você passa, né? O quanto você dorme bem ou não, o quanto você come bem ou não. Então, é esse todo que faz, né, o equilíbrio do corpo, a saúde de fato. Porque você pode se alimentar bem, mas se você viver sob estresse e não dorme, isso também vai te adoecer, né? É um Ou todo. você pode dormir bem. É todo esse tripé, né? Você pode dormir bem, mas se você não se exercita, isso também você vai, né, sentir o reflexo de um corpo sedentário. Então, são todas as frentes, né, que a gente tem que ter a responsabilidade. Então, eu acho que, mas eu não quero. Você não quer, mas você precisa, é por responsabilidade. O teu corpo precisa disso. E sabendo o quão bem isso faz, justamente, é uma forma de autocuidado. Então, isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Você vai ser mais produtivo, você vai ser mais feliz, né? Tendo... Mas acho que respondendo a pergunta também anterior ali, como que a gente faz para conciliar isso com a família, né? Que eu acho que é um desafio. Ainda mais trabalhando com Instagram, né? Trabalhando com conteúdo digital, que é uma coisa que não... É difícil determinar um limite, você tem que colocar, porque é 24 horas, né? E demanda muito tempo. Não só ali na produção da receita, né? Porque ali a gente faz um post, a gente compartilha uma receita, a pessoa vai assistir aquele vídeo, mas para... É 1 minuto para produzir aquele vídeo exigiu muitas horas ali, né? Fora isso. Então é uma coisa que está na palma da sua mão, né? Então é um desafio que eu, Rodolfo, por exemplo, tento sempre achar a melhor forma de conciliar para ter o tempo com a família, né? Meu filho agora vai fazer 1 ano, então ele está nessa fase de crescimento, descobrindo o mundo também, e muitas vezes eu com o celular na mão e trabalhando, você tem que saber, né, a hora certa de parar ali, a hora certa de dedicar tempo a isso. Então, eu diria que no conteúdo digital ali, esse é o maior desafio, sabe? Eu ia entrar justamente nessa questão. Vocês, como parceiros de vida, de projeto, qual o maior desafio que vocês já enfrentaram até o momento? E vamos trazer também com alegria. Quem quiser responder primeiro. Queria ouvir os dois. Eu acho que o maior desafio, eu acho que é justamente esse que eu falei, sabe? De achar por limites. Achar o tempo certo para fazer as coisas. Porque ainda mais com uma comunidade muito grande ali, o pessoal que é uma responsabilidade muito grande também. Então exige tudo que a gente posta, tudo que a gente produz ali a gente leva muito a sério, né? Então a gente tem muito cuidado com isso. E ao mesmo tempo isso toma muito tempo. Tem essa interação com o público de vocês. Isso. E como que é essa interação, a recepção? Não, e só complementando, atualmente a gente tem mais de 300 mil seguidores, né? Então, eu acho que eu penso nas conquistas, né, na alegria de toda essa trajetória desde 2013. Eu lembro, assim, no começo, o Instagram ainda estava começando. E a alegria que a gente tinha de ver nossos seguidores subindo. E a gente nunca fez uma ação de ganhar seguidor, nunca. Foi tudo assim, eles foram crescendo naturalmente mesmo. Então, né, vendo hoje o que a gente construiu, essa comunidade mesmo ali de pessoas engajadas com a gente, que confiam na gente, né, que dão feedback, que estão ali acompanhando. Eu acho que isso, assim, é o que me dá mais satisfação. E os amigos também que a gente... Com certeza. Conseguiu ali, que criou ao longo desse caminho, que por muito tempo foi só no digital. Acabou surgindo ali, a amizade surgiu dentro do Instagram. E aí hoje são grandes amigos, né? Então, acho que o Instagram trouxe também muita gente boa para nossa vida, sabe? E até pensando, né? 300 mil seguidores, organicamente, como você traz, vocês pontuam aqui. O que vocês se referem que traz esse sucesso para vocês, né, nesse sentido? Por que as pessoas seguem? Qual que é o grande segredo, qual que é a receita de vocês, então, para conseguir, né, ter esse engajamento tão positivo?
Eu acho que é é ser verdadeiro, sabe? Tudo que a gente compartilha ali é realmente o que a gente acredita, o que a gente faz de verdade. Vocês fazem no dia a dia. Isso. Então, eu acho que as pessoas se identificam com isso, né? Então, isso gera uma conexão muito grande quando as pessoas chegam no perfil. Então, acho que o fato de ser autêntico ali e verdadeiro, né? Todas as receitas, tudo que a gente posta ali de comida, de informação, eu acho que isso gera uma força ali para cada vez mais o pessoal se unir ali, seguir e também engajar e dar todos esses feedbacks. Eu acho que eu diria que é uma das coisas que eu destacaria seria isso. Mas eu destacaria também o fato de sermos irmãos. Então, essa relação, né, quando a gente pensa em comida, em família, né, cozinhando. Então, eu acho assim, o Irmãos na Cozinha não existiria se de repente a gente decidisse, eu vou criar o irmã na cozinha e você é o irmão na cozinha. Não ia ter Gera um sentido. afeto de alguma forma. Então, além disso, as pessoas se identificam com essa, puxa, que legal, são dois irmãos cozinhando, né, Então, eu acho que isso também... E eu ser nutricionista, mas ela é nutricionista, mas ele não. Então, assim, não é só o profissional que faz, ou ele é homem. Então, eu acho que se conecta de diversas... Eu, como mãe, me conecto com a mãe. Ele, como pai de um bebê de 1 ano, se conecta com os pais. Então, a gente se conecta com irmãos. Então, eu com nutricionistas, ele com os tenistas. Então, acho que a gente, né... Tem várias coisas dentro desses irmãos, assim, que as pessoas se identificam. E até aproveitando, né, na experiência que vocês têm, um mito que vocês gostariam de desmistificar em relação ao comer bem, por exemplo. O que vocês teriam sobre... Eu acho que calorias. Diversas vezes a gente posta foto, quantas calorias tem? Às vezes as pessoas estão preocupadas com isso. Não que isso não seja importante, mas isso não é o mais importante. Eu ainda vejo que, nossa, mas isso não é calórico? As pessoas perguntam. Eu falo, sim, isso é calórico, mas isso é nutritivo. Então, é melhor algo que seja nutritivo e que você coma com moderação e você vai nutrir o seu corpo, tem fibra aqui, tem gordura, tem baixo impacto na glicemia, do que você comer algo que seja menos calórico, mas que seja cheio de aditivos ou que seja cheio de carboidrato, enfim. E para quem quer começar a comer bem, então, né, nesse sentido, qual dica vocês deixam também? Como começar? E com o que começar? Qual seria uma boa dica? Eu acho que menos é mais, sabe? Assim, até no sentido da alimentação saudável. Talvez comer saudável pode, muitas vezes, falar que é difícil, que é mais complexo. Mas, assim, a gente começou as nossas primeiras receitas, ou até mesmo no nosso dia a dia, as receitas, elas são saudáveis e são práticas, são fáceis, assim, muitas vezes com poucos ingredientes. Eu acho que se você explorar os ingredientes no máximo que você consegue, não precisa de muito, né? Então, eu acho que menos é mais. É começar com o básico, mas o básico bem feito ali e criando essa intimidade, explorando cada vez mais ali para ser mais criativo, ter novas ideias e variar o cardápio, mas... Entendi. Eu acho que a palavra é começar para uma alimentação natural. Natural, Então, antes de pensar se é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, fit, light, antes de pensar em todos esses termos, o que faz a sua alimentação ser saudável é ela ser natural, rica em frutas, verduras, legumes, proteínas animais, proteínas vegetais, leguminosas. Então, se você basear suas refeições, né, naquela distribuição, prato colorido, enfim... É por aí. Aí, lógico, como nutricionista, eu posso personalizar para as necessidades de cada um. Então, a leguminosa não vai ser boa para todo mundo. O glúten não vai ser bom para todo mundo. Então, cada pessoa pode ter uma necessidade específica, mas a alimentação saudável, ela passa pela ser uma alimentação natural. Olha, nosso bate-papo está muito gostoso, mas já estamos caminhando para o final. Eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem, o que tiver no coração, né? Seja como nutricionista, como atleta, como os irmãos na cozinha, como preferirem, para quem está nos acompanhando. Fique à vontade. Eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito e eu carrego comigo nessa trajetória dos irmãos da cozinha inteira, que é do Walt Disney, que
que em português seria assim: o que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazer, elas queiram voltar. E queiram também trazer outras pessoas para mostrar o quão bem você faz aquilo que faz. Então, eu acho que isso resume assim, tipo, é uma frase que eu sempre tenho comigo. Acho que vale para muita gente, independente do que a pessoa faça, ela pode levar isso para tomar boas decisões e fazer aquilo que gosta bem feito, né? Eu acho que isso seria o meu resumo. Muito bom, Carol. Eu concordo, eu lembro, essa frase acompanha a gente desde o começo. Ela ficava, né, no quadrinho, quando a gente cozinhava junto, enfim. Mas eu diria também que um lema meu, que eu lembro até quando a gente foi decidir o título do livro, a editora falava: mas você não quer pôr doces saudáveis? Eu falava: eu quero que seja ser saudável é uma delícia. Porque eu carrego isso, tenho uma certeza que eu quero que a pessoa, ao ver meu trabalho, ao acompanhar meu Instagram, ela veja que ser saudável é uma delícia. Então, se ela tem qualquer barreira que, mas comida saudável é chato, é sem prazer, é sem graça, é maravilhoso comer assim. Então, assim, eu quero muito passar essa mensagem de que, puxa, com os ingredientes certos, você consegue ter uma vida muito feliz e uma alimentação muito gostosa. Excelente, olha. Lógico, eu desejo que vocês continuem inspirando outras pessoas, contribuindo, ajudando outras pessoas. Obrigada por compartilhar um pouquinho da experiência de vocês aqui com Conversa Diária. Foi uma alegria bater esse papo com vocês. Muito obrigado, a gente que agradece. Desejamos sucesso para vocês, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Então, nós conversamos com os irmãos Carol e Rodolfo, os irmãos na cozinha, gente. Espero que você tenha gostado, se conectado, assim como eu me conectei com eles aqui nesse momento, né, desse papo descontraído de uma alimentação saudável. A você aqui eu vou deixando o meu muito obrigado pelo momento, pela companhia e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.